Nós temos feito a leitura desta primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. E agora chegamos aí do versículo 13 ao versículo 16 do capítulo 2. Abra a palavra de Deus e acompanhe comigo aquilo que então diz a Escritura. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Diz assim o texto bíblico: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Nós temos nos preocupado em lembrar destas situações que são trazidas pelo apóstolo Paulo, porque o texto bíblico tem permanecido durante todo este tempo e deve valer para nós também no nosso tempo, e esta sempre é a tônica, de tornar o texto bíblico algo que para os nossos dias se torne tão útil, tão necessário quanto do tempo em que foi escrito. Daquilo que Paulo dizia aos irmãos de Tessalônica. Se o texto permanece, naturalmente o Espírito de Deus quer nos ajudar de alguma maneira, nos instruindo também da mesma forma. E é interessante ver dentro desse conjunto de informações a ligação que há entre uma situação e outra. Na última oportunidade que nós estávamos lendo, do versículo 1 até o versículo 12, a pergunta era: se todos fossem iguais a você, como seria o mundo? A partir de uma expressão da canção que nós conhecemos. Mas quando Paulo diz que nós devemos viver de modo digno do Evangelho, digno do próprio Deus, como seria de fato o mundo? Como seria o nosso ambiente? Como seria o nosso trabalho? Como seria a sala de aula? Como seria a nossa casa se todos observassem o nosso modelo e copiassem aquilo que nós então fazemos? Mas Paulo tem uma expectativa muito positiva com aqueles irmãos. Não havia conhecido pessoalmente, mas ele tem um carinho muito grande. A maneira como ele conta ou conversa com aqueles irmãos, através das informações que ele obtém, é sempre de uma forma muito positiva, de entusiasmar aqueles irmãos, de confortar aqueles irmãos, de exortar aqueles irmãos a permanecerem sempre firmes na fé. Veja como é que ele começa o texto. Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. E a pergunta deve ser natural: se essa é outra razão, qual é a uma? Qual é a anterior? Qual é a primeira? Aí você precisa voltar para o capítulo 1, os versículos 2 e 3, quando ele então diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Por duas vezes o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Ele dá graças a Deus e a sua oração é incessante. Diz isso no versículo 2, diz isso agora no versículo 13 do capítulo 2. Dois motivos: orar sem cessar. E a razão da sua oração neste primeiro momento está no versículo 3. Eu dou graças a Deus e oro insistentemente, incansavelmente por vocês,
Porque, diz o 3, recordem diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, elogiando aqueles irmãos por causa desta postura de fé. E depois lá no versículo 9 ele vai dizer, olha, o efeito do nosso ingresso em vosso meio gerou o quê? Vocês deixaram os ídolos, converteram-se a Deus, para servirem ao Senhor Deus vivo e verdadeiro. E ainda completa no versículo seguinte, e ainda aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Nós precisamos não somente ler o texto bíblico, mas estudar as palavras que são colocadas aqui. Nenhuma das palavras vem acidentalmente sendo registradas. Todas elas têm um propósito, todas elas têm uma conexão. E se você vê que no capítulo 1 ele termina dizendo que nós aguardamos a vinda de Jesus, por causa desta vinda e por causa da vida de Jesus em nós, nós somos libertos, livres da ira vindoura. Veja como ele termina no versículo 16, que nós lemos agora deste texto, do capítulo 2. Ele fala acerca daqueles que são inimigos da fé. E sobre eles haverá de vir a ira de Deus, definitivamente. Quem é que gosta de receber bronca dura o tempo todo? Ninguém. Mesmo quando está errado. Mesmo quando admite que precisaria. Mas nós não gostamos. Quanto mais aquilo que se refere a uma questão que invade a eternidade. Paulo está dizendo, aqueles que creem em Cristo verdadeiramente, profundamente em seus corações, foram transformados pelo Evangelho, têm a graça de serem libertos, livres desta ira vindoura. Mas o mesmo não acontece com aqueles que ainda continuam sendo inimigos da fé, inimigos de Cristo. Essa é a primeira situação que o próprio texto que nós lemos diz. Qual é a razão que Paulo está intercedendo, orando com gratidão por aqueles irmãos? Veja que na sequência ele vai dizer, bem, agora vocês receberam a palavra de Deus, mas não apenas como um discurso que alguém proferiu, e as palavras foram bonitas, emocionantes, causou até um certo arrepio, mexeu um pouquinho com a mente para fazer refletir sobre a importância e a utilidade disso, a necessidade que cada um tem, não apenas essa situação, mas receberam a palavra de Deus tal como é, a palavra de Deus de verdade, escritura, registro bíblico. E esta palavra, diz ali no final do versículo 13, está operando eficazmente em vós os que credes. Nós vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes, veja na sequência, porque ele ainda completa um pouco mais. O fato da palavra ter operado no coração daquelas pessoas, e diz isso já no capítulo 1, quando trata da operosidade da vossa fé, ele segue dizendo, tornaram-se imitadores dos discípulos da Judeia. E esse fato de se tornarem imitadores propicia como se fosse um trampolim, uma catapulta, para que outros possam imitar a estes também. E estes, por sua vez, continuam servindo para modelo de outras pessoas para que sejam imitados. E a pergunta da outra oportunidade deste estudo aqui volta. Se nós tivéssemos ao nosso redor pessoas que nos imitem naquilo que nós fazemos, como seria o mundo? Como seria a realidade ao nosso redor? Paulo ainda tenta entusiasmar aqueles crentes, ainda que o assunto não fosse dos melhores. Porque ele completa no versículo 14 dizendo, olha, nós estamos aqui padecendo e vocês sentem o que é isso? Porque os vossos patrícios, aqueles lá da Judeia também, parentes seus, conhecidos seus, das terras de onde vieram, eles também sofreram, eles também padeceram. Mataram a Jesus, o nosso Senhor. Mataram os profetas. Paulo diz, perseguiram a mim, aqueles que estavam comigo. Ele completa dizendo, eles não agradam a Deus e se tornam adversários de todos os homens. Eu acho interessante quando ele diz aqui, neste versículo 16, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados.
Eu acho que você tem lá na sua casa aqueles copos de medição que às vezes a mulher nem usa, né? Ou se usa, nem olha para a medida. Já sabe de cabeça, é tanto. Se for o marido, tem que olhar direitinho ali, colocar no tanto certo e ainda erra. Os homens que ficarem em pé estão dizendo, verdade. Você sabe que tem uma medida. Se for a mais, estraga. Se for a menos, falta. Estraga também. Mas há uma medida que precisa ser atingida. E a impressão que me dá é que Paulo está dizendo, olha, Deus tem esse copo de medida também. E a iniquidade vai chegando até um determinado momento que, olha, é o topo, é a tampa. Já deu. A história bíblica conta, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. Deus falou assim, já deu, está demais. Se você quiser uma comparação, veja comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro, capítulo 15, porque ali também, numa ocasião em que Abraão está enfrentando as suas dificuldades naturais, a aliança que Deus faz com Abraão é para incentivá-lo a continuar dentro da promessa e não se abater, não se abalar com todo tipo de situação que poderia vir. E ele vai falar, bem, virá um descendente, a família se tornará muito grande, irão para o Egito, ficarão 400 anos ali de escravidão, serão afligidos por causa disso, mas depois voltarão para a sua terra. Versículo 16 do capítulo 15 diz que na 4ª geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. A mesma expressão, a mesma expressão. Deus já avisando, tem limite, tem limite. E tem hora que você, na sua convivência com algumas pessoas, talvez o desejo seja dizer, ó, você está enchendo a medida dos amorreus. Não abusa. Você já está chegando na medida dos amorreus. Provavelmente a pessoa não vai entender nada do que é isso. E se não entender, dê um copinho com aquelas medidas. Está chegando no topo. Não abusa. Se nós compreendemos o que é isso na nossa relação pessoal, tente projetar o que é que nós fazemos com Deus por causa dos nossos pecados. Tente projetar aquilo que as pessoas da iniquidade, sem o temor de Deus, fazem com o Senhor por causa disso. Mas, diz o texto, a ira virá definitivamente. Até nisso nós encontramos aqui a manifestação da graça de Deus. Até nisso nós encontramos como a graça de Deus está por sobre todas as coisas e também por baixo de todas as coisas. Como é que Deus age favoravelmente em qualquer uma destas situações? Deus agia com graça para com os tessalonicenses. O Evangelho chegou àquelas pessoas. O Evangelho foi disseminado entre eles. E muitos abraçaram a fé, compreenderam a verdadeira ideia do princípio da religião, ou seja, o processo que nos volta a ligar com Deus. A religião em si não tem problema nenhum. E alguns usam como sendo um argumento, não, eu não gosto de religião, porque religião isso, religião aquilo. A religião em si não tem problema, porque o propósito é fazer com que se ligue a alguém supremo, alguém soberano, alguém superior. E esse caminho é bom. O problema está na mera religiosidade, o cumprimento de práticas de religião, mas que não trazem, não levam o coração junto para esse comportamento. É simplesmente a imitação de procedimentos. Vir a qualquer que seja o trabalho de religião, sem que o coração esteja envolvido nisso. E Paulo diz para aqueles irmãos, a palavra de Deus tem operado eficazmente em vós. Então não é um mero conceito de religião, não é a mera religiosidade, mas é a palavra de Deus fazendo o seu efeito. Não apenas aqueles irmãos tessalonicenses, mas quando Paulo menciona que eles se tornaram imitadores daqueles que eram da Judéia, ele está dizendo, olha, outros antes de vocês puderam ser usados como exemplo, como modelo de fé, até mesmo de caminhada na religião, na compreensão daquilo que então nos aproxima de Deus. Agora você faça o mesmo. O papel está com você.
A oportunidade, a ocasião é sua. E esse tempo que nós temos aqui de história da vida, e cada um com mais anos, menos anos, não é um mero turismo pela vida que nós fazemos, de um estar nesta vida para apenas receber algumas regalias e buscar um certo conforto para nós, para as nossas famílias, e achar que isso de fato é a vida. No que é que nós então podemos ser um modelo para alguém? E qualquer um na sua área profissional está mirando aqueles que se projetaram mais, cresceram mais, adiantaram-se mais. Assim, qual foi o caminho, qual foi o percurso que ele fez? Eu costumo conversar com os alunos lá no curso onde eu estive esses últimos dias. E a preocupação que às vezes se tem é quando olham para grandes nomes, grandes pregadores, e falam assim: eu queria ter o meu ministério dessa forma, eu queria fazer desse jeito. Estou dizendo da minha área profissional, você pense na sua, né? Mas há uma ocasião que se conta a respeito do pastor Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, que ele também com um ministério muito vasto, muito conhecido, escritor de tantas coisas. Seus alunos estão ali ao seu redor e um deles pergunta sobre como é que poderia chegar ao alcance do seu ministério. E Spurgeon responde para ele: olha, cuide da profundidade do seu ministério, que Deus vai se encarregar da extensão dele. Cuide da profundidade do seu ministério, Deus vai se encarregar da extensão dele. Vale para quem está envolvido com a obra, com a igreja, com o ministério, mas vale para você também. Qual é a profundidade com que você conduz as coisas que Deus tem lhe dado em suas mãos? Pode ser modelo para quem? Qual é o grau de profundidade? Mas a graça de Deus também atua junto aos inimigos da fé. Porque não haverá ninguém no céu sem saber por qual motivo está lá. Todos que estarão na presença de Jesus vão saber perfeitamente que foram resgatados, foram salvos por causa da obra da redenção feita em Jesus. E no primeiro instante, quando nós chegarmos lá, o negócio é abraçar Jesus, tocar em suas mãos, ver o buraco ali dos cravos. Assim: Jesus, eu queria muito estar aqui para abraçar o Senhor. Mas da mesma forma, do lado oposto, não vai ter ninguém no inferno falar: mas eu não devia estar aqui. Porque todos aqueles que estarão saberão do grau de compromisso e fé que tiveram diante de Deus. Então a graça atinge até mesmo os inimigos da fé. Porque todos nós, de qualquer lugar do mundo, todos saberão qual o motivo do nosso destino eterno. É importante observar esta frase: a palavra está operando eficazmente em vós. Você se lembra quando Jesus foi no início do seu ministério tentado por Satanás? Todas as perguntas, todos os questionamentos, todas as provocações, Jesus respondia com Bíblia. Era uma situação, Jesus trazia Escritura. Era uma outra situação, Jesus trazia Escritura. Jesus, o Filho de Deus, se encarregava disso. Se você tiver duas crianças próximas de você, e para uma você oferece gelatina, e para outra você oferece arroz com feijão, qual criança que vai gostar mais de você? Talvez não sejam só as crianças, né? Mas no final da tarde, qual das duas crianças vai chegar para você dizendo: estou com fome? É isso que acontece quando a palavra não opera eficazmente no coração de alguém. Porque quando nós nos saboreamos com as gelatinas espirituais, quando nós participamos de uma vida espiritual sem comprometimento, sem compromisso, sem busca das Escrituras, sem um tempo devocional, é como se estivéssemos nos alimentando de gelatina, porque é gostoso, mas eu não quero muito comprometimento, não. Quando o culto fica muito chato, muito enfadonho, pouca música, eu não gosto porque eu não conheço, eu prefiro essa parte da gelatina. O problema acontece durante a semana, porque a hora que os problemas vêm, a hora que as lutas chegam, a hora que os enfrentamentos precisam acontecer, você vai falar assim: eu estou com fome. Quando a palavra opera eficazmente no coração,
É exatamente esse processo de nos alimentarmos conscientemente, consistentemente das Escrituras, daquilo que então o Senhor nos dá para os nossos olhos e para chegar ao nosso coração. O diabo conhece muito de Bíblia. Conhece muito. Se em algumas ocasiões você achar que conhece bem, e aí que entra uma grande diferença entre aquele que verdadeiramente quer ser discípulo de Jesus, comprometido com a palavra, e aquele que é um mero crente. Porque crente por crente, o diabo também é. A Bíblia diz, não diz? Quando afirma que os demônios creem e tremem, é sinal que Satanás conhece quem é Deus, conhece quem é Jesus, conhece o poder de Deus, a soberania, o alcance, a extensão de todo o seu poder. Ele conhece muito mais do que muitos outros crentes. E a Bíblia nos chama para sermos seus discípulos. Seus discípulos. Porque no instante em que a fé for confrontada, e nessas horas nós lembramos daquilo que Jesus trazia no seu ministério. Jesus falava acerca daqueles que estão no reino dos céus e aqueles que pensam estar no reino dos céus. Quando nós encontramos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, ali a expressão daqueles que são os falsos profetas, que chegavam e diziam então para o Senhor: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós falamos línguas, enfim. E Jesus então responde: olha, eu nunca vos conheci. Conhecer no sentido, olha, nós nunca tivemos intimidade, nunca estivemos próximos. Ou seja, há muita gente que vivencia o poder do reino, mas não está no reino. Existe aquele momento em que o jovem rico está ali diante de Jesus e é provocado por Jesus para segui-lo. E naquela conversa, Jesus então fala: mas você conhece os mandamentos? Conheço todos. E começa a recitar para Jesus. Como se Jesus não soubesse, não? Ele começa a recitar: olha como é que eu sei. E o problema é esse, que há muita gente também que conhece os princípios do reino. Talvez conheça vários cânticos, hinos, versículos bíblicos, conhece os princípios do reino, mas não está no reino. Jesus, no capítulo 22 de Mateus, conta a parábola das bodas, daqueles que podem participar da festa. E muitos entram, e é bom participar da igreja, da vida da igreja, da programação da igreja, das atividades mais diferentes da igreja. São pessoas amistosas, são pessoas simpáticas, pelo menos dentro da igreja nós não vemos muitas rusgas. Como diz Ariano Suassuna, assim, eu sou contra esse negócio de falar mal das pessoas pela frente. É feio. Falar mal das pessoas pela frente é feio. A pessoa fica constrangida, se aborrece. Mas dentro da igreja, nosso comportamento é bom. Participamos da festa, e muita gente participa da festa do reino, mas não está no reino. Vejam que são orientações, informações bíblicas acerca deste poder da palavra que deve operar eficazmente em nós. Há bastante gente que na hora que tem algum concurso, estuda demais, se envolve, mergulha nos livros. Não posso ir na igreja, não posso participar do culto porque eu tenho que estudar. Época de vestibular a mesma coisa, época de Enem, tem muito adolescente aqui, né? Muita coisa. Será que a nossa ocupação, a nossa preocupação com conhecer da palavra de Deus, que é aquilo que resolve o nosso problema, não só do concurso, mas resolve o nosso problema da vida inteira, essa preocupação, de fato nós temos em nosso coração? A oração que Paulo faz pelos Tessalonicenses é dar graças a Deus, porque a palavra tem operado eficazmente no coração. A oração de Paulo continua chegando até os nossos dias. E nós tornamos a mesma expressão. Assim, Deus, nos dá graça de termos pessoas, de fato, comprometidas com o Evangelho,
não apenas crentes nominais, não apenas pessoas que conhecem essas nuances do Evangelho, mas pessoas que se tornam discípulas de Jesus, em que a palavra opera eficazmente no coração, de quem nós podemos dar graças o tempo todo, porque são pessoas que devem ser imitadas. E essas sim, nos ajudam a tornar o mundo melhor, porque aprendem a olhar para o Criador. E é disso que nós estamos precisando. Que Deus então nos ajude. Amém.